Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pode Falar Empresário. Eu sou Juliana Campos, contadora da Rede Contábil Digital, e hoje a gente está com mais uma convidada super especial para contar um pouquinho da trajetória dela para gente. Oi, pessoal, meu nome é Natália Matheus, eu sou sócia e gestora de operações e processos na Rede Contábil Digital, e hoje a gente está aqui para entrevistar Andréa Alves. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Andréa. A gente se conheceu há pouco tempo, né, por intermédio de uma conhecida nossa em comum, que está levando para a nossa equipe um treinamento, e a Andréa foi lá na nossa empresa levar esse treinamento com um tema muito legal, mas vou deixar para ela contar sobre isso depois. Primeiro eu queria que você se apresentasse, e aí depois a gente vai falar um pouquinho aí sobre sua trajetória, tá bom? Olá, pessoal, eu me chamo Andréa Alves, eu sou consultora de imagem, estilo e personal stylist. Tenho como missão resgatar a autoestima e é um prazer hoje estar aqui a convite dessas meninas maravilhosas, em especial para o mês da mulher, né? Exatamente. Lembrando disso que vale muito a pena ressaltar. E vamos lá, meninas, contar para esse pessoal um pouquinho da minha trajetória. Vai ser um prazer. Quando a Andréa chegou, gente, a gente meio que quis ir embora para casa, né? Trocar de roupa e voltar de novo, tá? Porque é o estilo em pessoa. Pode parar. Isso é uma responsabilidade que eu carrego, tá? Mas onde ela chega, já chega toda estilosa. Mas porque isso tem muito a ver também com o seu trabalho. E foi uma coisa que você... Aí a pessoa vai perguntar, ela sempre foi estilosa? Conta pra gente, sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim, né? Eu digo que o autoconhecimento e o processo faz toda a diferença na nossa vida. Há muito tempo atrás, eu não sabia que o meu estilo não era condizente nem com a pessoa que eu era, né? Eu não tinha noção que a nossa imagem comunica, né, para as pessoas ao nosso derredor uma mensagem. Eu pensava, eu me visto bem, todo mundo se veste assim, dentro da minha cultura, do meu cotidiano. Então, aquilo para mim fazia sentido, só que não tinha nada a ver com a mensagem que eu queria expressar. Então, nem sempre fui estilosa. Nem sempre foi assim, né? Então, conta pra gente como é que foi essa virada de chave. De onde você veio, como isso começou e como foi que você acabou virando uma profissional da área de estilo? Então, eu sou carioca, né? Eu moro em Volta Redonda há mais ou menos uns 5, quase 6 anos. Já me sinto volta-redondense, tá? Então, no Rio é muito quente. Então, na nossa cultura é o quê? Roupas confortáveis. E olha que não é nem tão longe assim, né, gente? Não, Roupas confortáveis, chinelo havaiana, né? Sempre fui muito praiana também. Então, as peças que eu selecionava era, eu só quero conforto. Então, eu não tô preocupada de me vestir bem. Tá confortável? Então, vambora. Então, assim, com o tempo, isso foi me pesando, principalmente no ambiente corporativo, né? Para mim, essa visão era dentro da minha normalidade, mas não condizia mais com o estilo de vida pós-casamento. Né? Eu comecei a namorar o meu marido, e ele, na época, era meu namorado, e ele já era do ramo corporativo. E ele mesmo não me falava sobre a minha vestimenta, não era algo que incomodava ele. Mas eu tenho certeza que muitas mulheres, assim como eu, já passou um momento, essa dor, né? E ainda, muitas das vezes, não conseguiu ainda resolver. E naquele momento eu comecei a observar as olhadas. Mas você mesmo percebeu ou você precisou de alguém falar alguma coisa pra você? Não, eu mesmo percebi. Eu mesmo percebi que eu não me encaixava naquele novo estilo de vida meu. Eu me observava e falava, opa, tem alguma coisa errada que não tá condizente, né? E a gente, querendo ou não, nós somos referência das pessoas que a gente mais convive. E ali eu fui observando as pessoas que eu convivi, um novo estilo de vida, e eu falei, peraí, tá na hora de eu ter uma viradinha de chave. Eu vou buscar autoconhecimento, porque eu também não queria virar uma personagem, né? Eu também queria saber quem eu realmente era e expressar aquilo que eu desejava. Foi fácil? Não, não foi fácil. Até porque a mudança vem de dentro para fora, você tem que querer, e foi um processo. É primeiro uma mudança de mentalidade, né? Exatamente. E aí, quando você abre a sua mente para um novo, você consegue entender quantas falhas você teve em alguns momentos e você nem sabia que era uma falha. Mas era um processo necessário para essa Andréa existir, que aquela Andréa tivesse existido. Então, assim, conforme eu via o ambiente, a mudança de estilo, os locais que eu ia, eu falei, poxa, peraí, não é que é para mim enquadrar, mas tinha uma certa adequação. Cada ambiente tem uma adequação e isso deve ser levado em consideração. E aí eu comecei a me incomodar sozinha, e aí eu cheguei pro meu marido, foi muito engraçado, eu falei para ele assim, por que você nunca me falou nada? Por que você nunca falou que a minha roupa transmitia isso? Ele nunca comentou nada com você sobre isso? Nunca. E aí ele falou assim, porque eu esperei
que você se sentisse incomodada. Pra mim, tava tudo maravilhoso, mas eu tinha certeza que você ia melhorar muito mais. Então, assim, ele não me criticou. Ele esperou o meu momento, mas eu tive que ter esse feeling de entender que eu não me encaixava no ambiente que eu tava indo. Sabe? Era como se fosse todo mundo de rosa e só eu de preto. Eram ambientes mais corporativos. Mais corporativos, exatamente. Níveis financeiros diferentes. Completamente, completamente. Na realidade, por ser um ambiente corporativo, ele ter um cargo de liderança, eu tinha que me posicionar como uma esposa de um líder. Ah, Andréia, mas isso tem a ver? Tem. Conta muito. Ele tinha um cargo para defender, tinha pessoas que ele lideravam, que, óbvio, que faz uma imagem na cabeça. Né? Todos nós, seres humanos, precisamos de 3 segundinhos ali para ter uma percepção visual. Óbvio que uma imagem bem consolidada, ela não é só uma imagem. Ela tem a comunicação, ela tem o comportamento. André, você mudou de comportamento da noite pro dia? Não. Eu tive que começar a entender, buscar esse processo. Eu ia, inclusive, entrar nesse tema com você, como você já está entrando, vou reforçar para a gente seguir nessa linha. Tem a ver só com a roupa que você está vestindo? Porque às vezes a pessoa pode estar com a roupa mais cara, mas quando ela abre a boca para falar... Né? Então, não tem a ver, a imagem não tem a ver somente com a vestimenta. Porque é o que você falou. Às vezes você constrói tudo tão impecável, mas quando você fala, você desmorona, você não consegue sustentar isso. Andréia, e imagem tem a ver com roupa cara? Que isso é um ponto que pega também, todo mundo. Consultora de imagem. Ah, então é chique. Ah, então é coisa cara. Nossa, consultoria de imagem é para todos. Não é sobre roupa cara, é sobre autoconhecimento. É sobre você conhecer dentro da sua realidade como você pode se expressar, sabe? De acordo com o que você tem. Óbvio que se a gente puder, gente, comprar uma roupa de luxo e for o nosso desejo, que maravilha! Mas não é sobre isso. É muito mais do que isso, sabe? E eu comecei a entender isso na minha mudança porque eu fui buscar uma consultora para me ajudar e ali eu me apaixonei pela consultoria. Falei, é isso que eu quero para minha vida. Teve um start... Teve algum evento, assim, algum momento, evento que eu falo, evento de vida, né? Algum momento que aconteceu alguma coisa que você olhou e falou, meu Deus, eu tenho que mudar amanhã. Ou isso foi acontecendo devagar e aí você foi entendendo que precisava mudar? Então, algo já me incomodava, né? Nessa questão de ter um marido que era do ramo de liderança e tudo mais, trabalhava em indústria, enfim. E aí eu tive é sempre assim, o dia que você tá menos preparada, que você não quer encontrar as pessoas na rua, que você encontra, né? Assim, Ai, hoje eu vou botar essa roupa aqui rapidinho, porque eu vou ali no mercado, entendeu? E ninguém vai me ver. Todo mundo te encontra. Exatamente. Aí você fala, Jesus, logo hoje. Mas é assim que acontece. Nesse dia eu fui ao shopping com meu marido, nós já tínhamos casado. E eu tava ainda buscando melhorar na minha vestimenta, mas eu não tinha procurado a ajuda de um profissional. Falei, isso é desnecessário, eu vou tentar me virar sozinha, né? Lá fui eu comprar algumas roupas. Quando ele veio com a equipe me encontrar, ele foi pra mim apresentar. E eu estava com meu filho, só que meu filho é maior do que eu. Quando eu cheguei perto, eu recebi tantas olhadas ao mesmo tempo que eu falei assim, meu Deus, eu tenho que mudar pra amanhã. Porque... Sempre tem alguma coisa que dá um start, porque né? não tá legal. Andréia, mas você tinha que se preocupar com o que as pessoas pensavam de você? Não é questão disso, é questão do que você quer alcançar. E eu não queria passar uma mensagem que as pessoas batessem o olho em mim e tivessem uma outra visão do que realmente estava acontecendo. Você deve ter visto já um documentário da Michelle Obama que ela fala sobre isso. Não sei se você já viu. Tem um documentário dela na Netflix e ela fala sobre isso. Ela fala assim, não que eu concorde, porque no começo, né, da vida pública do Barack Obama, ela andava muito simples, porque eles eram pessoas simples, né? E ela fala, não que eu concorde que você precisa estar sempre chique, que você precisa estar sempre elegante. Eu acho chato, nunca gostei. Acho que a gente pode estar do jeito... Porque tudo é a essência, quem você é, não o que você está vestindo, né? Só que, onde eu quero chegar com isso? Qual que é o meu objetivo? Hoje eu sou a mulher de um presidente, como é que eu vou chegar num lugar vestida de qualquer jeito? Então eu comecei a observar que eu tinha que cuidar mais da minha imagem. Não é questão de gostar ou não gostar, é questão de objetivo de vida, que é o que você está falando. Exatamente isso, até porque a imagem ela é um veículo, tá? E muito rápido para você alcançar os seus objetivos. E você é respeitado de acordo com o que você passa de credibilidade.
Estando certo ou não, sendo legal ou não, é a realidade. E o exemplo disso, por exemplo, assim, um exemplo rápido, é a forma como eu me via, como eu me enxergava, porque tudo também é a forma que você se vê. E como abriu um leque na minha frente, assim, eu falei, gente, eu posso muito mais do que isso. E aí, quando eu fui me apresentar de novo numa loja que eu já havia ido uma vez, a minha tratativa foi completamente diferente. E aí você para e pensa, poxa, André, mas você acha isso correto? Não. Não é questão, isso que eu tô falando, não é questão de achar correto, de não gostar. Não é que eu acho correto, mas infelizmente é do ser humano. Assim a sociedade funciona assim, o ser humano funciona assim. Não adianta a gente falar, eu não vim aqui para observar. Em questão de segundos, você já conseguiu observar tudo que tá ao seu derredor. E a gente tem essa mania também, né? A gente acha que os outros são pessoas que reparam muito, que olham muito, e esquece que a gente faz isso também o tempo todo, né? Exatamente. E é algo inconsciente. É inconsciente. Isso é em relação das cores que transmitem, comunica, tudo tem um porquê. E você se conhecer, isso faz toda a diferença. E para mim, foi de extrema importância, porque as pessoas começaram a notar, começaram a ver a minha evolução, e através da minha história, do meu antes e depois, porque a gente começa a ficar especialista naquilo que já foi a nossa dor um dia, né? E eu conecto muito o meu público por identificação. Eu acho que todas nós somos assim, né? O nosso público é conectado com a gente por identificação. Acaba que vai gerando aquela energia que vai te aproximando de pessoas que estão bem conectadas com seus valores, Exatamente. Né? E depois de muito tempo, várias mulheres me procuravam e falavam assim, Andréia, você tinha um estilo tão diferente e eu me conectei com você. Como você fez para equilibrar e hoje tá assim? Eu falei, gente, olha como é. O que eu achava que era detalhe que eu podia mudar, é só uma roupa. Mudou toda uma Andréia, né? Toda uma segurança. Antigamente eu jamais estaria aqui no podcast falando com vocês, ou gravando um vídeo, ou sendo palestrante. Eu ia falar sobre isso, sobre essa questão de segurança, porque isso sempre me impactou muito, né? Na hora de falar com as pessoas. Na verdade, é assim, eu comecei muito nova na área contábil e fui me desenvolvendo. E aí, quando eu conversava com as pessoas, era mais ali pelo telefone, né? E eu tava ali, eu dava as instruções pro cliente, eu falava, ele me entendia, gostava do meu atendimento. Eu vou aí pra gente conversar melhor. Eu comecei a reparar que quando a pessoa chegava e me olhava, já mudava. Mas por quê? Zero preocupação com a aparência. Tanto faz, eu tô aqui pra trabalhar, era funcionária, né? Tô aqui pra trabalhar. Tem outras coisas que, infelizmente, pesam, que não adianta esconder de ninguém que é realidade. A cor, ser nova, ser mulher. Tudo isso já dizia, você não pode estar fazendo, ter autoridade. Não adianta falar que o preconceito não existe, porque ele muito, existe, tá aí, né? A gente acabou de vir agora, semana passada, de mais um episódio de racismo, né, no futebol, que é mais comum, fica mais evidente, mas existe, enfim. E isso me travava muito. Eu comecei a reparar duas coisas que me destravaram um pouco para poder falar. Tanto a vestimenta, como você está falando. É óbvio que quando você está com uma vestimenta mais confortável, você tem mais autoridade para falar e você consegue se comunicar melhor, porque você mesmo está se sentindo bem com aquela roupa, né? Com o seu visual. E o conhecimento, obviamente. Quanto mais conhecimento você tem, melhor você se posiciona, né? Você tem autoridade mesmo no assunto para poder falar. Então, acaba que uma coisa é ligada à outra. Mas o quanto que o jeito que você está se vestindo te dá essa segurança é impressionante. É uma coisa que realmente as pessoas não prestam atenção, mas que ajuda muito. Até a forma de caminhar muda. O nosso comportamento muda de acordo com aquilo que a gente está vendo. Mudou alguma coisa na saúde mental? Completamente, né? Por exemplo, eu tinha muitas questões de autoestima, né? De baixa estima, em alguns momentos, porque mulher tem esses hormônios e tudo mais. Eu costumo culpar os hormônios, tá, gente? Até pra comer um docinho. E naquele momento eu fui mãe nova, tinha coisas no meu corpo que me incomodavam. Você foi mãe com 15 anos, 15 anos, né? Eu tinha coisas no meu corpo que me incomodava. E através da vestimenta, eu me enxerguei uma mulher, assim, de potência. Eu falei, não. Eu posso muito mais do que eu achava. E não era sobre a roupa apenas que eu usava, era a forma que eu me enxergava. Então, assim, eu transformei muitas vidas e tenho muito orgulho de dizer isso, porque a vestimenta, ela tem o poder de resgatar a autoestima. Pega hoje uma mulher, em qualquer lugar, passando ali no calçadão, leva ela pra fazer um cabelo, pra fazer uma maquiagem, fazer uma unha, pra colocar uma roupa nova, bonita. Não precisa ser uma roupa cara, só uma roupa bonita. Observa como que ela vai te olhar.
é como se ela recuperasse a dignidade dela. Não que ela não tivesse, mas é assim, é um up. Então, quando eu comecei a comprar roupas novas, mudar o estilo, eu fui muito questionada. Porque ainda tem o julgamento, né, Andréia? você não tem noção. Porque as pessoas que conviviam comigo falaram assim, ué, por que você tá mudando desse jeito? Isso não tem nada a ver com você. Você nem é assim. Mas quem disse que eu não sou assim? Eu não era assim. E eu quero isso pra mim agora. Porque muitas das vezes a gente deixa até familiar entrar na nossa mente. Por quê? Nossa, ela tá metida agora. Falar esse termo agora. É sempre isso, né? Nossa, tá metida, tá snob. Não, olha... Ó, você tá bem fresquinho. E vem geralmente de casa, tá? O primeiro impacto é em casa. Mas por que você tá chata assim agora? Eu falei, não é questão de estar chata. É os ambientes que eu vivo. É o que eu tô buscando. O meu objetivo é outro. Eu tô em outra formação. Na realidade, na época, eu era enfermeira. Não tinha nada a ver. Sério? Você estudou enfermagem? Enfermagem. Primeiro eu fui técnica de enfermagem. Lá, ou aqui? No Rio. Técnica de enfermagem. Depois, eu comecei a graduação de enfermagem. E já estagiando na área. Fazia muito home care, cuidava de idosos. Só que era algo que eu, pelo meu emocional, eu sou uma pessoa sensível, pode não parecer, e aquilo não era pra mim. Eu fazia por fazer. Eu falei, eu nasci pra cuidar das pessoas, mas eu não sei como ainda. Como é? E aí eu fui me descobrindo, através mesmo da consultoria, pra mim, eu descobri esse amor que era resgatar a autoestima. Então, hoje eu cuido das pessoas de uma forma diferente. Isso. E como foi que você transitou entre fazer isso pra você e começar a vender isso? Não foi fácil, Ju, porque é muita responsabilidade. De início, eu tive muitos conflitos com essa mudança, exatamente por conta dos questionamentos, né? A Andréia ficou rica agora. eu recebo, tá, gente? Aqui, todos esses milhões na minha conta. Mas a Andréia ficou rica agora, porque agora ela só quer usar a roupa assim, assado, tá fresca. E eu falei, poxa, eu tô sendo tão julgada. E eu deixei aquilo também me conflitar. Porque tem isso. Hoje eu digo, por favor, se você tá se vestindo bem, tô falando que você tá se arrumando muito, pense nas pessoas que você vai influenciar positivamente. Não se preocupa com quem tá te questionando, não. Isso mesmo. Tá? Porque se você ficar desleixada, vão falar que você não se cuida. Vão falar de qualquer jeito. Não é melhor falar bonita, gente? Se você não trabalha, vão falar que você não trabalha. Se você tá trabalhando muito, vão falar que você trabalha muito. Exatamente. Né? Se você não se cuida, vai falar que você não se cuida. Se você tem filho, vai falar pra que você não tem vem falar filho. Que se esse você peso... não tem, por que você não tem? Né, que a gente acabou entrando de um assunto pro outro. Mas não vem falar que esse peso a sociedade não carrega na mulher, porque é real. A mulher, se ela trabalha muito, ela não cuida da família. Mas se ela trabalha de menos, também ela não arruma um trabalho. Aquele monólogo do filme da Barbie. Exatamente. Gente, aquilo é perfeito. Aquilo é perfeito. O dia que eu assisti no cinema, eu até chorei na hora que ela fala aquilo, porque a gente tem que ser perfeita de tantas formas, né? Então, tem até um monólogo, né, do filme da Barbie, que tem aquele momento que ela fala sobre isso. Eu achei muito lindo aquela parte. A gente assistiu no cinema, eu até chorei quando ela fala, porque fala muito disso, dessa perfeição que a mulher tem que ter em tantas áreas. E a gente fica achando... Principalmente hoje, gente, com rede social, sabe? Eu acho assim, cara, toma muito cuidado com rede social. A vida das pessoas na rede social é perfeita. Né? É perfeita. Se a gente for parar pra pensar, de dicas de perfeição. Nós estamos vivendo num mundo que está adoecendo. Exatamente. Justamente por essa busca da perfeição que não existe. Que não existe. Fulano tá feliz, ciclano tá feliz. Só eu não alcanço esse objetivo. Que não consigo. E assim, é muito complexo porque... Eu te julgar é muito fácil. Ontem, inclusive, a gente vai entrando porque é assunto principalmente especial no mês da mulher. Ontem eu fui aplicar um treinamento e eu vim conversando com uma outra amiga e ela falou assim, amiga, eu tô engordando muito porque eu tô com a doença X. E eu falei assim, tá, o que a gente tá buscando pra tratar? Amiga, mas ninguém quer saber. O pessoal só fala que eu tô comendo muito, que eu tô engordando, que eu tô... Eu falei, calma, você não tem que exatamente se preocupar com o que as pessoas estão falando. A gente precisa tratar isso para a sua saúde. Exatamente. Não é porque o pessoal está falando. Primeiramente, a sua saúde é prioridade. E é a mesma coisa você tem que colocar na cabeça sobre a imagem. Sim, a imagem é importante para alcançar objetivos? Óbvio. A imagem vai fazer você galgar objetivos mais rápido? Sim. Mas primeiramente, tem que ser para elevar a sua autoestima. Isso mesmo. Para que você se olhe no espelho e fale, nossa, como eu tô poderosa hoje. Como que eu posso ser diferente? Nem eu imaginava que eu poderia ser isso tudo, né? E eu vim conversando com essa minha amiga, eu falei, não se sinta assim.
Ela, eu falo isso porque às vezes até dentro de casa, meu marido fala que eu engordei muito, e pererei, e nananã. Eu falei, finge que não tá ouvindo ele. Eu ia falar disso, sabe, Andréia? Tem uma outra preocupação que a gente, como mulher, pode tratar falando disso, que é, infelizmente, né, os próprios companheiros colocando a autoestima da pessoa para baixo, sabe? E, às vezes, até relacionamentos abusivos também. Para pessoas que estão saindo desse tipo de relacionamento, estão tentando viver uma nova vida, reconstruir, né? Muitas mulheres estão nesse processo de reconstrução da sua vida, da sua carreira. O quanto que o primeiro passo é cuidar da imagem, né? Você pode ver até que geralmente a pessoa sai de um relacionamento, a primeira coisa que ela faz é se cuidar melhor. Real. Né? É Pra verdade. começar a se sentir bem. Porque quando você se sente solteiro, que você se desfez daquilo que estava sendo um peso pra você, né? No caso de um relacionamento tóxico, você começa a se ver, se enxergar. E fala, nossa, fulano quando estava casado não se cuidava. Não, você não sabe o que aquela pessoa estava passando. Então é muito fácil que a gente está falando sobre julgamento. Por isso que eu me encontrei nesse processo de resgate de autoestima. As clientes que chegavam para mim, eu via que era minha missão. Falar assim, opa, segura minha mão aqui que eu vou mostrar para você o quanto que você é capaz. O quanto que você consegue. E um dia, muito engraçado, eu falei que a minha missão era essa. Eu estava com várias outras consultoras, amigas, enfim. E uma levantou e falou assim, Andréia, mas resgate de autoestima não é um ticket médio baixo? Aí eu falei pra minha amiga assim, amiga, cada um tem que procurar realmente o público-alvo que quer. No meu caso, eu digo que eu amo dinheiro, mas dinheiro é simplesmente algo que vem de um serviço bem feito. Se a minha missão é trabalhar resgatando a autoestima, automaticamente, se eu fizer isso bem feito, o dinheiro vai vir para mim. Porque eu tenho uma missão por trás disso. Não é somente o dinheiro. E o universo conspira para ajudar. Exatamente. Eu quero mudar vidas assim como a minha foi mudada. Não que eu vivia uma vida infeliz, nada disso. Só que eu podia muito mais do que eu pensava que eu podia. Melhorou. A gente pode sempre estar em processo de evolução e de melhoria, né? Exatamente. E assim... Eu era mãe de um adolescente, passava uma comunicação... Meu filho é muito ciumento, né? Já tô falando antemão, filho, menino é ciumento, gente. E ele sempre comentava isso. Mãe, todo mundo acha que você não é minha mãe. Será que é porque eu já sou pretinho? Eu falo assim, meu filho, até você é preconceituoso? Não. Não, é porque a senhora não parece comigo. A senhora ainda chega lá na escola. Todo mundo fica olhando pra senhora. Eu falo assim, não é, porque eu sou a mãe mais nova da escola, da sua sala. Então, assim, eu percebi que até minha vestimenta tinha que acompanhar. Tinha que acompanhar que eu era mãe dele. Tem que acompanhar a posição, exatamente, né, o objetivo, o lugar. E aí, quando eu mudei isso, até ele falou assim, mãe, ontem, gente, é muito engraçado, porque filho fala a verdade, né? Ele virou pra mim, eu me vestindo, ele, mãe, isso aí não combina com a senhora, não. Olha. Aí eu falei, por quê? Hoje eu vou fazer uma palestra no ambiente de metalurgia. Mãe, parece que a senhora tá com roupa de escola. Aí eu, nossa, me animou pra caramba. Aí ele falou assim, mãe, isso não tem a ver com o estilo da senhora. A senhora não usa isso. Aí até ele já sabe. Aí eu fui lá dentro no quarto, aí voltei e falei, e esse? Melhorou, né? Ele pra mim. Agora tá mais parecido com a senhora. Então, assim, ter a sua assinatura de estilo, saber que as pessoas lembram de você, até pra comprar um presente, sabe? Comprar, porque isso aqui é a cara da Andréia. Isso é muito bom, gente. Andréia, a gente já falou sobre isso, né? As roupas não precisam ser caras. Mas queria que você falasse um pouco mais. Obviamente, a gente está numa cidade de interior. Aqui na região, nós temos muitas mulheres com uma classe social maior, mas a gente tem muita empresária também com uma dificuldade de poder entrar numa loja, comprar uma roupa super chique e tal. O que você daria de dica para essas pessoas, para essas mulheres? Então, eu faço muita consultoria hoje até de novas empresárias que estão querendo se posicionar, né, nas redes sociais e até mesmo abrir seu próprio negócio ali já de início. E, Andréia, eu queria que a minha imagem passasse essa comunicação. Eu nunca vou sugerir para essa cliente sair comprando roupa em um monte de boutique ou simplesmente comprar coisas porque ela olhou dica na internet. Primeiro eu vou entender sobre ela, o posicionamento que ela deseja passar e aí sim, eu vou indicar para essa cliente as compras assertivas para ela, que tem a ver com a personalidade dela, que tem a ver com a estratégia dela, que também agrade ela, porque o que acontece? Muitas pessoas que estão iniciando falam para mim, Andréia, eu tô vendo
as mentoras do meu segmento, tudo vestindo roupa assim, sabe? Porque a gente entrou num padrão, né, gente? A gente tá passando uma época assim... Que tá todo... padrão de roupa, padrão de aparência, né? A gente tá sendo cobrada de todos os lados. E aí tem gente que já tá percebendo que isso, poxa, parece que todo mundo é igual. E aí a consultora tomou esse nome. Não, mas você vai me deixar igual a todo mundo? Não. E aí, André, eu não quero ficar igual a todo mundo. Eu sou uma pessoa super criativa, brincalhona, mas eu não tenho tanto dinheiro para investir assim em peças. Falei, não, então vamos começar pelo que você tem. Vamos ver o que a gente consegue implementar, trazer a sua essência e comunicar com o seu público. Claro que tem hora que a gente precisa apertar um pouquinho, né, em relação para ter essa virada de chave. Pra ter a mudança, né, obviamente. Mas eu indico que você se conheça primeiro para não sair fazendo investimento errado, tá? É um trabalho um pouco de psicóloga também. Total, porque eu entro no seu pessoal, né? Eu entro no seu guarda-roupa. Vamos ser sinceros, já que é um programa aqui para mulheres, eu entro e tenho contato até com as suas calcinhas. Então é algo muito íntimo. E hoje em dia, por conta de a gente viver nesse ambiente de comparação, muita ansiedade, depressão, eu tenho clientes que saiu da depressão pós-consultoria, isso é uma glória para mim, que não tinha coragem nem de mexer no guarda-roupa, que eu cheguei lá, o guarda-roupa não tinha acesso nem para mim mexer, misturava roupa suja com limpa. Olha só. Você vê que a pessoa já tá num nível bem não tenho ânimo, Andréia, de mexer em nada, pedir sua ajuda. Falei, opa, primeiramente a gente precisa de uma ajuda no psicólogo. E aí, eu, junto de você, a gente vai fazer esse processo. Para você entender como a sua vida vai mudar. E hoje eu recebo mensagem dessa mesma pessoa, muito obrigada, porque naquela época eu nem queria estar viva. E hoje eu vou te dar muito orgulho, porque eu vesti um look novo. Olha que legal. E quero que você veja essa produção que eu fiz. Já voltei pra academia, já tô me sentindo mais bonita. Gente, é muito sério a nossa autoestima. A autoestima é essencial, assim, pra saúde mental, né? Muito. O quanto ela impacta aí com pessoas com ansiedade, depressão. E a gente vê casos até de pessoas, né, quererem tirar a própria vida e de não ter vontade nenhuma de viver justamente porque a autoestima tá lá no chão, né? Exatamente. E vale muito ressaltar, esses dias eu vi um filme, ele tá bem no cinema, eu não sei se eu vou lembrar o nome, é Experimento. Eu sei que é um medicamento que é lançado para padrão de beleza. Quem faz... É a Demi Moore? É. A Substância. Cara, maravilhosa. O que eu faria sem você? Você chegou a assistir esse filme? Assisti, foi... Eu não vou dar spoiler, porque as pessoas têm que assistir primeiro. Então, aí a gente vai falar de negócio. A gente vai falar de forma superficial, porque a princípio tá lá suspense e terror, mas o filme tem muito profundo. Tem muito mais mensagens do que você pode imaginar. E eu vi o filme e falei assim, gente, eu preciso fazer um conteúdo sobre isso. Porque eu fiquei impactada. Você termina de ver o filme com duas sensações diferentes. Meu Deus do céu, o que é isso? Você chegou a ver? Não. Então você já pode ver. Veja. Assim, meu Deus, o que foi isso? Parece que passou um caminhão em você. E depois você fala, nossa, mas olha é a realidade que tá passando. As mensagens que passam, claro que de uma forma ali bem ficção, né? Científica também. Mas a mensagem é real. Muito da nossa geração, muito. O que a gente faz hoje para ter um padrão de beleza? As pessoas estão se matando para acompanhar um padrão de beleza, porque a fulana da internet é assim, eu quero ser também. Exatamente. Quantas vezes eu não conseguia nem fazer vídeo sem filtro? Eu costumo dizer até que as pessoas estão ficando com a mesma cara, né? Porque é tanto procedimento estético baseado na outra pessoa que você olha, tá todo mundo com a mesma cara. Não é nada contra o procedimento, mas o excesso. O excesso de procedimento. E as pessoas perderem o que Deus deu para ela de bonito, né? Exatamente. Para poder seguir um padrão de outra pessoa. Porque é isso que faz a gente ser único, singular, especial. Porque se não for isso, todo mundo, gente, nem os Minions são iguais. Você vê que eles são diferentes, gente. Você tem filhos gêmeos, você olha um para outro, cada um tem a personalidade. Algum traço vai ter de diferença. Sim. E é isso que torna a gente especial. E o porquê que tá nesse desespero de entender. E eu também, esses dias eu falei, a menina falou pra mim, André, quantos anos você tem? Eu falei, ainda sou nova. Aí ela riu. Aí eu falei assim, não, eu sou nova, eu me considero nova. Aí falei minha idade pra ela falou assim, nossa, mas você realmente é muito nova. Eu falei, olha, eu sou velhinha de mente desde quando eu nasci.
Porque eu sempre tive muita responsabilidade. Você sempre foi muito madura? Muito. E eu atropelei as coisas exatamente por isso. Por ter muita responsabilidade cedo e achar que eu já era adulta e não era adulta. Então eu falei pra ela, desde então eu sempre fui muito responsável, sempre me cobrei demais. Hoje que eu dei uma desacelerada. Mas a minha responsabilidade sempre é prioridade pra mim. Mas isso tem a ver com a minha personalidade. Aí ela falou assim pra mim, mas vem cá, você é muito vaidosa, você se cobra muito, né? Eu falei pra ela assim, sabe por que eu me cobro? Porque o importante não é como as pessoas estão me vendo, é como eu estou me vendo. Ah, mas eu acho você tão bonita quando você tá mais cheia. Eu falei assim, mas eu amo me sentir magra. É sobre o que eu amo me sentir. Não. Aí eu senti que ela não gostou muito da resposta. Mas eu vou falar... Mas por que você tem que seguir um padrão? Às vezes a pessoa tá mais feliz, mais cheinha também. E aí, você entende? Desde que não esteja comprometendo a saúde. Exatamente. Né? As pessoas querem dar pitaco. Gente, eu fico assim. Eu falei, não, eu sou nova, gosto de me sentir magra, eu tô bem assim. E sim, gosto de me cuidar. E eu prego isso. Eu prego saúde em primeira mão. Autoestima é saúde. A mente é a única coisa que pode afundar a gente. Exatamente. A gente é a única pessoa que pode sabotar a gente verdadeiramente. E é isso. E a gente se sabota o tempo todo. O tempo inteiro. A gente se sabota se cobrando demais, né? A gente se sabota, principalmente, como a gente está falando aqui, o tanto que a rede social traz de informação e a gente acha que tem que seguir aquele padrão. Ah, então tá. Então, vou dar um exemplo. Então, quer dizer que para eu ser um empresário de sucesso nesse país, eu tenho que estar ganhando milhões e tenho que estar morando em Alphaville, em São Paulo. Aí é o padrão. Todo mundo tá lá morando em Alphaville. Quem tá lá é porque teve sucesso. E aí, se você tá aqui e você saiu da pobreza, às vezes teve gente que saiu de uma favela de pobreza extrema e conquistou alguma coisa, aquilo não é sucesso? Não, porque eu não tô morando em Alphaville, em São Paulo, entendeu? Você vê como a história do outro passa a não ser mais importante? Eu sou uma pessoa privilegiada de ter tido pai e mãe ali pra me dar uma base familiar. Mas teve pessoas que não teve isso. Pois é. E isso já é sobre a minha história e sobre a história do outro. Eu já amo a minha história pelo que eu conquistei. Claro que eu tô longe de conquistar os objetivos, né, aguardados por mim. Mas é sobre a minha história, sobre o que eu alcancei. E aí quer dizer, então, que eu só vou ficar feliz se a minha história for esse padrão? Exatamente. Você viu um vídeo que a Anitta publicou agora durante o carnaval falando sobre felicidade? Não vi. Eu não sigo muito a Anitta, não é o perfil nem musical, nem nada que eu gosto, mas ela falou uma coisa muito legal. Ela estava falando sobre felicidade. Se você não sabe ser feliz com o que você tem, nada vai preencher. Porque, assim, ela falando dela mesma, né? Que ela achava que quando ela tivesse sucesso, ela seria feliz. Quando ela tivesse as pessoas conhecendo ela, principalmente no mundo todo, ela ia se sentir feliz. E quando chegou lá, isso começou a preocupar ela, porque ela sempre queria mais. Porque é um caminho que, assim, se você não tá bem, não adianta, não é aquilo ali que vai te preencher. Você vai chegar a ser conhecido no mundo inteiro e você ainda não vai estar feliz. Ainda vai existir aquele buraco, aquele vazio. Ainda vai existir o vazio, entendeu? Então... Aí ela começou a se questionar sobre isso. E aí ela fala sobre essa questão de felicidade. E eu acredito muito nisso, sabe, Andréia? Que a gente precisa entender o que realmente traz felicidade pra gente. Porque enquanto a gente não entender o que é importante pra gente, nada mais vai preencher. Você pode ter o melhor trabalho do mundo, você pode ter o melhor marido do mundo, os melhores filhos do mundo. Olha o Whindersson, né? Que conquistou tudo que ele sempre sonhou e não tá feliz. Né? Tá passando por todo esse problema psicológico. Então, assim, esse entendimento do que é felicidade, de fato, é muito importante, né? Mas, assim, voltando a falar da sua área, da sua questão, porque senão a gente emenda uma coisa e vai parar em outra. Como é que está sendo para você essa vida de empresária agora? Então, né? Eu sempre trabalhei por conta própria, inclusive até quando eu era enfermeira em home care, eu era PJ. Então, eu sempre tive essa questão de ser empresária, porque minha mãe sempre empreendeu. Sua mãe era empreendedora? Minha mãe sempre empreendeu. Minha mãe já tirou o MEI dela dando faxina. Minha mãe tirou o MEI dela porque virava e mexia, ela trabalhava com vendas. Então, desde nova, eu sempre vi minha mãe correr muito atrás. Eu falei assim, não quero trabalhar, não que tenha nada de errado ser um CLT, tá, gente? Mas já veio aí da minha corrente sanguínea ser empreendedora. Então, quando eu virei a chave para consultoria de imagem, eu vi um muro na minha frente, né? Eu falei, e agora? Cidade nova, não conhecia ninguém em Volta Redonda. Como eu vou empreender aqui?
Porque querendo ou não, nossa cidade é uma cidade pequena que todo mundo se conhece. Eu falei, não, peraí. E como que você fez? Eu falei, eu vou ter que me reinventar. Eu costumo dizer pro meu marido, eu brinco com ele, né? Eu falei, eu sou igual a plantinha do antigo comercial do Quat. Pingou ali, eu vou brotar. Aí ele, cara, de onde você tira? Eu falei, não conheço ninguém, mas eu vou dar um jeito. Eu digo muito que eu tive muita ajuda de Deus, óbvio, primeiramente, né? Eu agradeço ele a tudo. E eu comecei a fazer o meu trabalho de forma de formiguinha, né? Fui conhecendo algumas pessoas, fazendo algum network, me introduzindo. Quando eu fui ver, graças a Deus, o meu trabalho começou a ser reconhecido pelas pessoas quando eu iniciei. Só que eu iniciei com o que eu tinha. Não fique esperando iniciar, essa é a dica. Iniciar quando tudo estiver perfeito. Porque é a prática que te leva à perfeição. E você sempre tem que estar em busca de conhecimento. Então, quando eu comecei com o que eu tinha. E eu ainda tinha medo. E quando você começa na consultoria, você tem que testar nas suas amigas, né, gente? Você não pode sair fazendo coloração ainda das clientes. E aí eu comecei a testar nos familiares, mesmo eles não entendendo muito bem, né? Porque minha mãe até hoje não entende meu trabalho direito. Mas tá tudo certo. E aí eu fui fazendo nos próximos. E ali eu falei, gente, peraí, é isso que eu quero pra minha vida. E eu ainda vou incentivar outras pessoas. Hoje eu já mentoreei também. Já incentivei outras pessoas a entrarem no ramo da consultoria de imagem. Porque foi o que eu falei, né? A gente tem que liberar todo o aprendizado que a gente tem, dividir com os outros. Porque isso te faz ficar até mais forte, mais inteligente, criar braços. O que adianta ter muito conhecimento e não dividir, né? Mas chega uma hora que incomoda também você ter muito conhecimento e não tá passando isso pra ninguém. Começa a dar sabe, uma coisa assim que você fala, meu Deus, eu preciso passar isso pra alguém. Então, minha orientação é o quê? Constância, porque o meu início foi muito difícil, tá? Eu tava numa cidade nova, conforme eu falei, e a gente tem que entender que nada é impossível. Eu tinha vergonha de gravar stories. Eu gravava 15 stories pra sair um. Falei, meu Deus, como eu vou postar isso? Por quê? Aquela busca do perfeito. Não posso postar isso porque eu não tô pronta ainda. E ali foi esse processo de constância, de realmente botar a cara pra bater, de não desistir. E aí daqui a pouco todo mundo, você conhece a André Alves? Não, ela é consultora, não, ela faz... E assim foi fluindo. Eu lembro até hoje, a primeira loja que eu busquei pra fazer parceria, e eu levei o meu portfólio e marquei uma reunião. Cheguei lá, mostrei meu portfólio, a menina conversou comigo e falou assim, olha, você tá começando agora, né? Eu falei assim, tô. É muito bom a gente saber se posicionar, mas também saber os locais que você vai fazer alianças, vamos ser sinceros. Você tá começando agora. Então, se você quiser usar a minha loja para você gravar conteúdo, pode ser interessante para você. Porque a gente te empresta o espaço e você usa as roupas e faz seus provadores. Eu pensei, gente, ela nem abriu meu portfólio. Nem olhou o que eu faço. Ela não olhou ali que esse é um trabalho que eu estudei, que eu lutei, que eu corri atrás para ter essa expertise, para aplicar dentro da loja dela. Eu fui mostrar um treinamento e ela queria que eu levasse o conteúdo gratuito para a loja dela. Eu até entendi, eu falei assim, poxa, ela pensou que é uma oportunidade para mim, mas eu não vou aceitar isso de cara. Posicionamento. Falei, não, vou me posicionar assim. Eu não quero ser conhecido como uma menina que veio aqui fazer conteúdo. Falei, não, vou voltar pra casa. Agradeci. E aí não fez mesmo. Agradeci, né, e tudo mais. Ok. E passou. Falei, como que eu vou me introduzir numa loja? Eu não conheço ninguém. Eu não conhecia. Falei assim, tá. Então vamos lá. Comecei ali o meu processo ainda de cuidar das clientes. Aí fui em 2 ou 3 lojas, levei meu portfólio. Conversei, aí eu lembro até hoje, né, a pessoa que abriu as portas pra mim falou assim, Andréia, você tem uma boa comunicação? Eu falei, sim. Então vamos fazer uma tarde de estilo? Eu falei, vai ser um prazer fazer uma tarde de estilo. Então tá, vamos fazer um café e aí você vai dar aqui orientações para as pessoas se vestirem. Foi o meu primeiro trabalho numa loja. Eu falei, ótimo, tô dentro. Mas como que vai ser esse pagamento? Porque de início não dá pra você botar o seu valor lá em cima, você tem que ter um começo. E tem pessoas que falam, eu já comecei cobrando um valor alto. Depende muito.
Você tem que saber, a não ser que você tenha ali já uma bagagem ou um conhecimento para você introduzir um valor, um ticket médio alto ali. Quem está começando, gente, tem o seu começo e deve ser respeitado. Uma dica muito importante que eu já vou olhar para elas e falar é respeitar a sua passada e não se basear pela dos outros. Cada um tem seu momento. Cada um tem o seu momento. Tá no momento. E eu percebi que ali eu não poderia ter o valor naquele momento que todas as consultoras que eu conhecia tinham, porque elas tinham, naquele momento, mais bagagem do que eu. Eu tinha que abrir as portas para mim primeiro. E aí eu fiz essa tarde de estilo, enviei o meu valor, foi o primeiro, e dali, gente, eu não parei mais. E graças a Deus, hoje eu cheguei num ponto de falar assim, olha, não dá para me aceitar essa parceria, porque eu já tenho essa. Olha que legal. Eu não, porque Tem quanto tempo entre o período que você começou e agora? Começou com a consultoria? A consultoria, como empresária mesmo. 4 anos. Pouco tempo. Então é recente. Pouco Mas tempo. E já evoluiu tanto. Tudo que eu já alcancei dentro desses 4 Olha que anos, legal. se fosse falando para aquela Andréia lá atrás, ela não acreditava, não. É assim, é impactante, Você sabe? chega a pensar nisso de vez em quando? É uma coisa que eu penso muito, assim. Muito! E se eu contasse para aquela menininha lá atrás, com 11 anos, com 10 anos, o que ela ia alcançar, até onde ela iria? Como é que... Será que ela ia acreditar? Não acreditaria. Não acreditaria. A gente percebe, assim, que até os nossos pais que desejam melhor pra gente, eles não esperam que você vai alcançar. Eu vejo toda vez que eu tô... Minha mãe vê um vídeo meu, ela manda mensagem assim, filha, você tá muito maravilhosa. Aí eu falei assim, mãe, esse vídeo aí foi só um vídeo coisa. Ela, não, minha filha, você não tem noção de quanto você tá maravilhosa. Porque pra ela, eu passei do que ela pensava de mim, sabe? Então isso é muito gratificante. Mas aquela Andréia não esperava isso. Nunca ia esperar. É muito gratificante pra mim transformar vidas e falar pras mulheres também que elas podem alcançar isso. E quais são os objetivos agora? Para onde você está caminhando de agora, pensando no futuro? Então, eu tenho muitos objetivos, né? Eu tenho muita coisa para ser conquistada. Eu tô com um planejamento novo aí também para dividir. Mas assim, eu comecei a trazer cursos voltados, né? Exatamente porque eu tenho um evento, gente. Eu tenho um evento, o Quarto Vermelho. Vocês já ouviram falar? Já ouvi falar. Então, o Quarto Ouvi falar lá pela sua rede social mesmo. O Quarto Vermelho, ele vem voltado falando sobre autoestima, autoconhecimento, sensualidade e sexualidade da mulher. Que foi um boom quando eu lancei o Quarto Vermelho. E por que Quarto Vermelho? Exatamente, para conectar, para impactar. E aí todo mundo, quando viu Quarto Vermelho, todo mundo, Andréia, tem alguma coisa com 50 tons de cinza? A primeira pergunta. Eu falei assim, exatamente isso. É que as mulheres entendam porque foi um evento voltado para as mulheres casadas. Que eu queria e que eu quero, né, alcançar o máximo de mulheres para que elas entendam e consigam se conectar e se unir com o seu companheiro. Na vida realmente da autoestima. Porque se a sua autoestima tá baixa, a sua vida dentro de casa, e principalmente na intimidade, não funciona. Uma coisa leva a outra. Exatamente. E aí eu englobei tudo isso com muito conhecimento, porque o Quarto Vermelho, ele é educativo, não sai o Christian Grey do bolo, tá, gente? É exatamente falando muito sobre a saúde da mulher, a gente tem terapeuta da mulher, psicóloga e várias coisas, porque tem muitas mulheres que já passaram abusos, inclusive, e tem dificuldade hoje de ter relação com o marido, e se sente feias, e se sente, sabe? É muito, muito além, gente. E esse evento profundo. Você vai fazer de novo? Eu já fiz a 2ª edição, eu faço uma vez no ano. E com base desse evento, o meu objetivo era trazer um curso voltado, né, para vestimenta dessas mulheres, para que elas conseguissem se enxergar de uma forma sexy, atraente, sem ser vulgar. Que foi o que foi minha dor no passado. É possível? É possível. É possível, eu já montei o curso, já está próximo de lançar, então esse é meu próximo objetivo, provar para as mulheres que sim, elas podem ser atraentes sem ficar vulgar. Que botar um rótulo que a mulher é sensual, ela não pode ser sensual porque ela é vulgar. E não tem nada a ver. Né? É porque realmente no Brasil, vamos falar aqui, gente, longe de política, alguma coisa, mas a gente foi para esse lado da vulgaridade. Muito, eu ia falar isso agora, muito. E a gente é reconhecido lá fora. Realmente por isso. Exatamente. Né? Como mulheres vulgares. Se a gente vai ver filme, às vezes vai falar a mulher brasileira já fala desse estereótipo de mulher. Não, eu mesmo viajei para uma conferência, né? Nós, consultoras, viajamos para Punta Cana para uma conferência de 6 dias. E a gente na piscina.
toda vez que a gente ia ser servida, o cara fala assim, brasileira é muito guapa, muito bonita, muito curvilínea, muito gostosa. Olha só. Bem. Porque, por exemplo, a gente é conhecida assim. Entende? E aí, eu queria tirar essas mulheres de dentro da caixinha que tá com medo de ser reconhecida assim, que sim, elas podem ser sexy, porque muitas das vezes o estilo dela tá ali, mas ela tá se escondendo, com medo de ser atraente quando sai com o marido, ou quando vai jantar com as amigas, querendo se sentir bonita, ou até mesmo mais gostosas, mas não consegue se enxergar assim com medo de como ela vai ser vista. Porque elas não têm direcionamento, nem orientação. Então, esse é meu novo projeto, alcançar essas mulheres que se escondem, né? E também fiz uma parte para mulher cristã, porque eu vejo que tem muito conflito. A mulher cristã não sabe como adequar a vestimenta, muitas das vezes, elas se sentem perdidas. E claro que tudo também vai para denominação de cada, né, igreja, enfim. Mas aí respeitando uma igreja que ela não liga se você usa calça, brinco. Então, vim falando muito sobre isso, até porque eu sou uma pessoa cristã. Graças a Deus, eu fico muito feliz de poder dividir esse meu conhecimento com elas. Isso é muito bom. Que elas se sintam mais atraentes perto do marido, que elas consigam resgatar isso, né? Aquela olhada diferente, né? Sem vulgaridade, mas aquela olhada diferente que ela perdeu já da época do namoro, sabe? Então, esse é o meu propósito agora. E esse curso de você já tem datas, já está em andamento? É alguma coisa que você está em projeto ainda? Não, é especial para o mês da mulher, né? O curso já vai ser lançado nesse mês. Que legal. Já estamos preparando tudo com muito carinho. E aí, nas redes sociais, eu vou contando mais agora, né? Vai chegando a data, eu já vou contando, tô soltando já vários spoilers. Então, assim, nem sei quando vai sair, tá, gente? O podcast, mas já tô contando tudo aqui para vocês. Mas é em especial mesmo para essas mulheres. Porque, para mim, a minha missão hoje é ver o brilho no olhar delas de novo, sabe? Assim como eu tive no meu. Hoje, saber que eu posso ser atraente e sensual sem ser vulgar. André, eu vou te fazer uma pergunta. Alguém que está assistindo a gente e precisa fazer todo esse processo que a gente está falando, todo esse processo que você viveu. Você falou que quando você identificou que realmente precisava, quando deu o start, você procurou ajuda, né? E foi procurar uma pessoa que tinha conhecimento sobre essa questão de imagem. Mas eu volto a falar que tem pessoas que, infelizmente, não vão ter condições de repente, pagar um serviço desses. Mas é claro que tem outras formas, né? O que você diria de dica para a pessoa começar? Qual que é o primeiro passo para ela sair lá do sofá que ela está agora, né? Com aquela roupa, com aquela camisa de vereador que ela está agora. E tirar assim, não, o kit mendigo do dia. Isso aí. Vou mudar só um pouquinho. Amanhã eu vou levantar só um pouquinho diferente. O que você diria? Primeiro, eu digo para buscar saúde. Se você não está bem com o seu corpo, se você não está bem mentalmente, buscar a saúde em primeiro lugar. Em segundo, não tem condição de pagar uma consultoria, começar a buscar conhecimento. O que seria isso, Andréia? Sentar e começar a fazer uma análise de si mesma. O que eu gosto numa roupa? O que eu não gosto? O que tem me incomodado? É o meu corpo? É as marcas? Não. Essa roupa eu percebo que não fica tão boa em mim. Mas por quê? Comece a se questionar, comece a notar, comece a perceber sobre você. Hoje, né, nós temos muito conteúdo na internet, só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso que eu ia te perguntar, os conteúdos da internet ajudam? Tem muito conteúdo que é relevante e muito conteúdo que vai te ajudar você a se afundar, né? Porque hoje você vai procurar um diagnóstico, às vezes, doença tal. Aparece 1000 coisas, você fica aterrorizado, você não quer nem mais ir no hospital e às vezes é uma coisa bem fácil dor de cabeça. Você acha que tá morrendo. Exatamente. Tem um tumor no cérebro. Então, exatamente isso aí. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com relação a isso. Mas se você se inspira em alguém, se inspirar não é imitar, mas se você se inspira em alguém, vê que tem a ver com seus valores, comece a observar mais. Veja o que aquela pessoa também faz para se vestir melhor, sabe? Salva uma pastinha no Pinterest com algumas sugestões para você aplicar no dia a dia. Comece a observar o ambiente, o estilo de vida que você vive, o que você quer alcançar, porque já vai fazer uma boa diferença. Acho que eu posso complementar também com essa questão do objetivo, né? Exatamente. Que a gente estava falando no começo. Saber aonde você quer chegar, o que você quer alcançar com essa mudança, né? Por exemplo, eu vejo que por conta de muito da cultura dos ambientes, a pessoa coloca em mente assim, só posso vestir isso porque aqui todo mundo veste assim.
Tira isso da mente. Tira isso da mente. É o seu estilo de vida. Como eu coloco uma mãe com uma criança pequena pra andar por aí de salto alto? Pega o filho na escola, leva na creche, faz isso, faz aquilo. Ah, mas funciona com a fulana. Mas o estilo de vida dela é igual ao seu? Cada um tem uma realidade. Entendeu? Ninguém lava banheiro de blazer. Exatamente. Então a gente precisa trazer isso também para a realidade. Mas não é porque você vai na padaria que você não pode estar com um brinco, que você não pode ter passado um gloss, ou pelo menos um hidratante labial, ou tirado um tempo de qualidade para passar um hidratante em você. Porque dificilmente, quando a gente é mãe de uma criança pequena, a gente tem esse tempo. Seja sincera. Nossa, Deus. Como é que tá sendo, Natália? Conta. Meu Deus, é caos, né? Ainda mais um bebezinho pequeno. Tem dia que, assim, você conseguir tomar um banho de 5 minutos, dá glória a Deus. Não, e é a realidade de muitas mães. Então tem mães que até, por exemplo, amamentando, fala pra mim, André, eu só posso blusa de botão. É a realidade dela. Eu falo, então tá, vamos procurar blusas, né, camisas de botão da melhor forma, que você se vista bem, mas que te facilite na hora de amamentar. Exatamente. Porque se eu coloco uma roupa difícil nela, porque funcionou com a fulana, como que ela vai amamentar essa criança? Eu nem sei qual é o veículo dela, se ela vai andar de ônibus, se ela vai andar de carro, como que ela vai andar, se ela vai descer, se ela vai pegar Uber, se ela anda muito, se ela vai a pé. Então, não se comparar, não se basear pela vida do outro, trazer todas essas informações para a sua realidade. É fácil? Não é fácil. Mas muda a vida, tá? Mas nada que é bom é fácil, gente. Nada, é verdade. A gente tem falado sobre muitas coisas na vida empresarial e, assim, nada que dá resultado é fácil. Não tem nada... Se tá fácil, é jogo do tigrinho, talvez. Mesmo assim, muitas das vezes não é porque precisa de estratégia. Eu já vi a criançada, né, jogando. Então... Se você for parar para observar, Ju, as pessoas estão perdendo um pouco da noção, achando que tudo vai vir muito rápido. A gente está muito imediatista. Dessa vida acelerada. Exatamente. Por conta da rede social exatamente. Mesmo. A gente não quer ouvir áudio, igual a gente estava falando mais cedo. A gente quer vídeos rápidos, porque a gente só vive na correria. A gente não para descascar uma laranja nunca mais na vida. Agora a lava-louça virou nossa melhor amiga, né? Colocou tudo lá. A minha agora é o robozinho, a gente chama ela de Judite. Não, e não tem nada de errado. Só que, por exemplo... Um processo de emagrecimento ou até de ganho de peso, você precisa seguir as orientações tanto da Nutri ou da sua endócrina, enfim. Aquilo ali é um processo. Você não vai emagrecer 20 quilos em uma semana. Nem com cirurgia plástica, porque tem o processo do pós. E como eu vou ficar estilosa da noite pro dia? Não é tem um processo. Não tem como. É chato mesmo ter que levantar e secar o cabelo 1 hora antes. Mas pode ter certeza que por onde você passar com o seu cabelo seco e arrumado, o pessoal fala assim, nossa, olha como ela tá linda hoje. Porque você vai estar se sentindo assim. Você vai falar, valeu a pena. Valeu a pena eu ter cuidado do meu cabelo. E você influencia positivamente as pessoas que estão outras pessoas. Porque, nossa, fulana tá vindo tão arrumada, eu vou vir também. Isso é muito bom, porque é uma energia, né? Exatamente. Nossa, Andréia, é muito bom conversar com você sempre, né? Ouvir você falar sobre isso, porque a gente vai deixando de lado, é comum da mulher pensar em... Porque eu acho que, assim, nós somos mães e a gente sabe que a gente vai colocando muita prioridade na frente da gente, né? A gente eu tava falando com a minha cunhada ontem que a gente tira foto de todo mundo e ninguém tira foto da gente, por exemplo. Eu falei isso esses dias, porque eu tava num local e aí eu tirei uma foto do meu filho com meu marido e a foto ficou linda. Aí ele falou, nossa, você tira um monte de foto, né? Não sei o quê. Aí eu fui e falei, cara, eu não tenho uma foto. Sabe a foto bonita que eu tenho com meu filho? Que eu fui no estúdio fazer. Porque ninguém tira, todo mundo tira foto bonita com meu filho. Entendeu? E aí a gente coloca, complementando o que você estava falando, até desculpa, te cortei. Mas assim, a gente coloca realmente tudo na frente, né? Outro dia mesmo a gente foi passear em Penedo e eu fui brava. Por quê? Eu arrumei as coisas da criança, eu arrumei tudo, né? Aquela confusão, loucura. Leite, mamadeira, não sei o quê. Arrumei tudo. Quando a gente saiu, eu falei, cara, eu não peguei um óculos de sol. Eu não passei um batom, eu não passei uma maquiagem. Assim, o mínimo que era um óculos de sol. Confesso que no final ainda fala, nossa, mas você sempre se atrasa. Todo mundo se arrumou rápido. Mas por quê? Você foi lá, botou comida pro cachorro, serviu não sei o quê, pegou, arrumou a casa, fechou as portas, pegou a criança, levou a bolsinha... Quando você olhou, você falou, cara, eu só não cuidei de mim. Estressadíssima, porque eu fiz
tudo que precisava fazer e eu não consegui pegar um óculos de sol pra mim. E eu acredito nisso. Entendeu? Então, assim... Realmente. Aquilo ali, eu falei, nossa, gente, tudo tá na frente, entendeu? Eu resolvo tudo e eu tô esquecendo de mim. E aí me conta também, né? Vocês estão aqui para falar comigo, mas é muito bom você dividir isso, porque eu tenho muitas clientes mães e a história de vocês se conectam, né? Como que você faz, por exemplo, na hora de tirar um happy hour com seu marido, um momento seu? Olha, como você tem feito isso? Porque é importante fazer. Tem que fazer, Da última vez eu deixei com a minha mãe, né, no fim de semana, e a gente ficou de um dia pro outro só, mas eu falei com ele, a gente precisa fazer isso todo mês, porque acaba que com uma criança pequena dentro de casa, somos só nós, meu esposo trabalha fora, ele vem só aos fins de semana, então o nosso tempo já é bem reduzido, né, a gente fica junto de sexta à noite até segunda de manhã. Então, o tempo já é curto, com uma criança no meio. Então, assim, acaba que vai se desconectando, né? Sim, a gente vai se perdendo como marido e mulher. Então, eu falei com ele. E foi super bacana, né? Eu acho que foi a primeira vez, né? Que a gente saiu, assim. É porque você se sente assim... Nossa, quanto tempo... É como se tivesse um vazio. Você fala, nossa, quanto tempo eu não me senti mulher? Eu existo porque ainda, né? Eu sou sua mãe. E não é que tenha algo de errado de você ser mãe, mas você precisa lembrar de você, né? Por exemplo, igual você falou, um banho, tem dia que é um banho de 5 minutos. E isso é muita realidade de muitas mulheres. Mas precisa ter esse tempinho. Gente, ontem precisa. Mesmo, o José tá doentinho, aí ele tava dormindo, eu peguei o tablet, fui tomar meu banho, deixei o tablet ligado lá na câmera. Eu esfregando minha cabeça, com o olho fechado, assim. Quando eu olhei, ele já tava com a cara lá na câmera. E aí eu tive que sair correndo do banho, enrolei na toalha toda molhada, fui correndo, porque senão ele ia cair da cama. Então assim, eu falei, gente, eu não consigo tomar um banho. Não, e aí você pensa, se cai da cama... Olha o problema. Olha o problema. Você ia ficar desesperada e você também ia ser julgada. Exatamente. Ué, você tava fazendo o quê enquanto ele caiu da cama? Tava tomando banho, não justifica. Exatamente. Gente, não podia esperar ele dormir pra você tomar banho? Vê como a gente conversando entre mulheres, como que a gente... Cara, a gente quer se colocar em um lugar de 1001 utilidades. E por isso que muitas das vezes o nosso emocional fica abalado e a autoestima também. Então é o que eu falo, tentar encontrar o equilíbrio de ter um tempo pra você também. Exatamente. Era o que eu tava falando quando eu tava dizendo que é bom conversar com você, porque faz a gente se lembrar que a gente precisa se cuidar. Faz a gente se lembrar que a gente não está aqui só para cuidar das pessoas. Eu gosto muito de acompanhar algumas frases na internet e tem uma que fala assim, você já deve ter visto. A gente costuma falar que a gente morreria pelos nossos filhos. Né? Eu morreria pelos nossos filhos, mas você viveria por ele? Porque assim... E cuidar da saúde para ter mais tempo de vida com seu filho. E cuidar da sua autoestima para você estar mais feliz quando você estiver com ele. E cuidar do seu casamento para que seu filho veja que você tem um casamento saudável. Isso é viver pela pessoa, né? E às vezes a gente vai deixando de lado isso. Nossa, foi até profundo, tá? Não é? Exatamente, faz a gente analisar muito, porque parece bobeira, mas muitas mulheres, quando eu vou fazer palestra, elas falam, nossa, eu não tenho passado um creme. Gente, é só um creme. Eu não tenho. André, eu não consigo. Eu falo, então, hoje você vai chegar em casa e vai passar o seu creme. Nem que seja 3 minutos. Vai se olhar no espelho e vai falar assim, nossa, eu tô cheirosa. Porque faz diferença pra gente. E tudo é constância, tá, gente? Não dá pra se cobrar muito também, porque a gente não vai estar todo dia 1000 maravilhas, mas tem que ter constância. Então, assim, hoje você vai levantar de manhã e vai conseguir se cuidar amanhã também, mas vai ter um dia que tem dia que a gente não quer nem levantar. E quando fugir da rota, a ideia é parou, descansou, respirou e volta pra sua rota. E não adianta também a gente querer mudar a rotina da noite pro dia, né? Achar que amanhã eu vou acordar, eu vou tomar meu banho de meia hora. Tudo bem que a nossa mente pensa assim, né, à noite, né? Vários planos. E pronto, e acabou. Massagem nos pés. Passar uma maquiagem, vou me arrumar, botar meu salto alto e vou pro trabalho. Não é assim. Amanhã eu vou conseguir tomar um banho mais demorado, no outro dia eu vou conseguir passar um creme no corpo. São os processos, já são conquistas. Entendeu? E uma coisa de cada vez. Não adianta querer dar aquela virada de chave também. Não, amanhã eu sou outra pessoa que não é assim. E é o que a gente tava falando. Assim como a gente faz uma coisa, como a gente faz todas as outras coisas. E aqui, como a gente tá falando de empresário, assim como você faz para cuidar de você,
é o que você faz também para cuidar da sua empresa. Exatamente. É um processo, é um trabalho de formiguinha. Não é amanhã que você vai acordar e vai sentar na sua empresa e vai resolver todos os problemas dela. Hoje eu vou resolver todo o problema de parte financeira, todos os meus problemas com funcionário, todo o meu problema de marketing, de venda, de processo. Não. É uma constância, você vai fazendo devagar, vai ter dia que vai desistir. Inclusive, normal, igual vai eu falei cansar. pra você, no meu processo, se eu tivesse desistido no primeiro não da loja que eu recebi, E aí? eu não estaria aqui hoje com vocês. Né? Porque tem muitas coisas que a gente precisa... Não, primeiro desafio, desandou tudo, eu vou parar. Desanimei. Ai, não quero Desanimei, isso, não quero. Vou fazer outra Isso coisa. não é pra minha vida. E aí vai fazendo outra coisa, né? Aí vou fazer outra coisa. Aí faz outra coisa, vai dar errado. Porque vai dar errado, tá, gente? Desculpa falar, mas é quase impossível dar 100% certo no começo. São Exatamente. raras as empresas que conseguem... A gente tá falando de microempresas, tá? Grandes negócios é outra coisa. Quem tem muito dinheiro para investir, Não, trazer e grandes até- profissionais é outra Não, coisa. e até grandes negócios passam por muitos desafios. Passa. Então, assim, vai dar errado. Aí a pessoa começou, deu errado, ela troca... Vai fazer outra coisa. Aí vai fazer outra coisa, vai dar errado de novo. Então não quero isso, quero outra coisa. E aí quando você vê, já passou 10, 15, 20 anos e nada foi feito porque você não teve a paciência de suportar o processo. É constância, é processo e é paciência mesmo, não tem jeito. Verdade. Né? Mesmo. Bom, acho que é isso. Conversamos bastante. Ó. Tem mais alguma coisa, Andréia, que você queria deixar? Antes, vou só te cortar um pouquinho antes do presente. Quem não ama ser mimada, né? É, eu falei com você sobre um recado para as mulheres que estão querendo, né, tirar lá a blusa do vereador. Mas agora eu quero que você deixe um último recado para as mulheres que querem empreender nessa mesma área que você. O que você diria para quem está querendo começar nesse processo? Então, para quem está querendo começar no processo de consultoria de imagem, eu sugiro, né, eu já oriento que primeiro cuide de si mesma. Porque não tem como você mudar e transformar a vida de outras pessoas se você não tiver passado por esse processo. Por isso que eu cuidei de mim primeiro para conseguir alcançar outras mulheres. Porque é muito fácil, muito vago eu falar que eu sou consultora de imagem, mas não ter passado por processo nenhum. E aí eu passei pelo processo, então sugiro que passe pelo processo, busque sim seu autoconhecimento e aí vá fazendo a formação para você também mudar outras mulheres. Mas se esse é o sonho, se esse é o objetivo, se essa é a sua missão, não desista, gente. Eu tô olhando para elas e não para vocês, né? Não desista porque faz toda a diferença. Eu hoje sou apaixonada pelo que eu faço e ver o sorriso no rosto de várias mulheres, isso assim, não tem preço pra mim. É muito bom, né? Se você conseguir mudar a vida de uma pessoa, já valeu a pena, Nossa, total. Né? E aí você trabalha porque você ama, você tem o retorno que você precisa e o dia que você pensar em desistir, chega aquela mensagem. Olha, você não sabe o quanto você mudou minha vida, quanto que foi especial aqui. E nem sabe que você tá pensando em desistir, tá? Exatamente. E aí te dá aquele gás, você fala, é sobre isso. É isso. É sobre E sigam a Andréia na rede social, porque ela vai Por poder favor. ajudar vocês Ó, nisso. Andréia Alves Oficial, tá? Já vai lá, já coloca pra seguir e eu vou orientar vocês da melhor forma. Isso aí. Sim. Uma lembrancinha pra você sempre lembrar da gente. Ah, gente, muito obrigada. Eu amo ser mimada, tá? Qual é a mulher que não gosta? Todo mundo Verdade. gosta. Mas, Andréia, muito obrigado, tá? Por ter compartilhado aí um pouquinho da sua história também, né? Da sua vida com a gente. E a gente tocou em assuntos tão bacanas, né? Dia 19 agora, a gente está falando do mês da mulher. Eu também não sei que dia que vai sair esse podcast, mas dia 19 lá no nosso escritório a gente vai ter um evento, né? Um café voltado a falar também sobre esse tema. De uma forma mais íntima ali, onde a gente vai trocar mais ideias, né? Vai ter um networking bacana. Até mesmo interagindo, né? Ouvindo Exatamente, as outras ouvindo mulheres. um pouquinho Aham. de cada uma é sempre bom. E fiquem atentos também às redes sociais da Rede Contábil, porque a gente está sempre fazendo alguma coisa nesse sentido. Em breve a gente vai estar lançando o nosso curso de gestão empresarial. Esse ano não falha, tá? Se Deus quiser, vai sair tanto o curso presencial quanto o curso online. E não deixe de nos acompanhar, porque a gente também está compartilhando muitas dicas, não só dessa questão, como a gente trouxe aqui, mas sobre muitas outras coisas que o empresário precisa saber. E é isso. É isso, André. Deixar obrigada. o nosso recadinho final aqui, né? É verdade. Nós queremos agradecer a Espelhar Semijoias, nossa patrocinadora aí das joias, né? Acaba vestindo, né? Que fala, vestindo, né? não é? Vestindo. Viu? Ela sabe. Ela sabe. Acaba, veste a gente, né? Com as nossas semijoias, tanto aqui no nosso podcast, como na nossa vida No nosso pessoal dia a também. dia. Nós somos clientes fiéis. Obrigada, Isabela. Sigam lá nas redes sociais. Por isso que eu Espelhar cheguei aqui, Semijoias. vocês estavam assim, maravilhosas. Viu? Né? Todo mundo perfeito, impecável. É Parabéns, isso aí. meninas. Obrigada, Andréia. Eu que Obrigada. agradeço. Até Foi um mais. prazer te receber aqui.